O deputado Ricardo Salles anunciou que não vai concorrer à eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. O ex-ministro ressaltou que não tem como disputar sem legenda e acusou o PL de Valdemar Costa Neto. Aspas. Não fui eu que desisti. Desistiram de mim. Fecha aspas. De acordo com a apuração de Oeste, Valdemar decidiu apoiar a reeleição de Ricardo Nunes na capital paulista. O principal adversário do atual prefeito deve ser o deputado Guilherme Boulos. Nas redes sociais, Ricardo Salles escreveu, abre aspas, o Centrão ganhou, a direita perdeu, fecha aspas. Paulo Eduardo Martins, eu sei que para a política 2024 ainda tá longe, né? Tem muita água ainda para rolar, mas como é que você avalia essa situação aqui na cidade de São Paulo, sendo que Ricardo Salles era a opção, enfim, a opção à direita aqui para a capital paulista? Eu acho que está tudo muito precipitado. Você mesmo disse, Paula, tem um tempo enorme ainda até as eleições, ainda mais na dinâmica que os fatos acontecem no Brasil atual, onde tudo pode mudar a qualquer instante, seja por uma canetada ou por sei lá mais o quê, mas é muito prematuro já cravar que vai ser esse ou não vai ser aquele, ainda mais de um ano antes da eleição. Mesmo em outros momentos, isso já era muito difícil. Olha, as candidaturas mais ideológicas, mais à direita, elas têm muita viabilidade eleitoral, o povo despertou para isso, assim e tal, mas a estrutura cartorial partidária brasileira, ela ainda não necessariamente atende a essa demanda, porque não há um partido que foi criado para atender a isso. Essas lideranças, essa agenda está sendo absorvida por estruturas que já existiam, e elas já tinham uma cultura, elas já tinham lideranças que estavam ali, elas já tinham determinados espaços e determinados compromissos. Então, a construção desse espaço para a direita, ela vai demorar um tempo mesmo. Existe uma maturação aí, uma construção de relação de confiança, tem todo um tempo para que essa absorção seja completa, para que essa ascensão, essa direita em ascensão também transforme culturalmente uma instituição mais antiga. Você tem um jogo aí de acomodação que não é nem um pouco simples. É por isso que eu entendo que houve precipitação nessa situação aí do PL de São Paulo. E falo isso com pesar, porque gosto muito do Ricardo Salles, é meu amigo pessoal, inclusive, mas que não conseguiu aí ajeitar essa situação, porque o PL de São Paulo já fazia parte da gestão Augusto Nunes. Augusto Nunes não, Ricardo Nunes, né? O Augusto não é prefeito, infelizmente. O PL já estava lá, e aí nesta queda de braço ele acabou não tendo essa vantagem, mas é bom ter calma, tem muita coisa para acontecer ainda, como a gente já falou. Paulo, Augusto seria um ótimo candidato aqui para a cidade de São Paulo, hein? Mas é claro, eu aproveito para esclarecer que não há nenhum parentesco, não. Entre a minha família e a do Ricardo Nunes. E nem com o do Nunes Marques, o ministro do Supremo. Felizmente, desse pecado aí eu não preciso me arrepender. Bom, Paulo tem toda a razão. É cedo demais. Se eu fosse o Ricardo Salles, eu não usaria os verbos no passado. Ele perdeu, ganhou. É um jogo que está no começo. No começo. As pesquisas eleitorais, todo mundo sabe que eu penso em pesquisa eleitoral. Mas ainda que elas merecessem muita confiança, ou alguma confiança da minha parte, não faz sentido você levar em conta pesquisas que começam com nenhum dos candidatos 70%. O povo está preocupado com coisas mais prementes, embora seja sempre útil você repassar informações importantes, fazer advertências, tal. A coisa está começando. Tá? Não se sabe a tática que cada um usará, não se sabe o humor do eleitorado. Cada cidade é diferente da outra. Falta muito tempo. Então, eu acho que o Ricardo Salles não deve dar por encerrado aí a presença dele, ou a participação dele no quadro eleitoral. Acho que é o momento de você conversar com possíveis aliados e, sobretudo,
de definir um bom adversário. Eu acho que essa conversa aí em torno do Boulos, isso aí é o tipo da coisa que se desmancha no ar, né? Não tem nenhuma solidez. O Boulos vai ser acusado Ele é possível que seja candidato. Se for, vai ter que explicar o tempo inteiro que ele não vai querer invadir a tua casa, porque até o momento ele invade qualquer uma. Ana, o deputado Ricardo Salles disse que não foi ele que desistiu, que desistiram dele. Como é que você vê essa atuação do PL nesse momento em não apoiar uma possível candidatura de Ricardo Salles à prefeitura aqui de São Paulo? Olha, Paula, eu vou agradecer o PL, tá? Porque nesse bate-cabeça político aí, vou ser um pouco egoísta e olhar a presença do Ricardo Salles na Câmara. Como deputado, eu sinto muito para aqueles que perderiam, né, um bom candidato para a cidade de São Paulo, mas veja bem, São Paulo, vocês já têm Tarcísio aí como governador do estado, vocês estão muito bem por enquanto, e eu acho que no momento o Congresso, o nosso Legislativo, a Câmara dos Deputados tem muita coisa que a gente precisa encaminhar ali em Brasília, principalmente na Câmara, né? Votações importantíssimas passam ali, e o Ricardo Salles é um nome forte, porque é um nome de coragem, é um nome que não se ajoelha, não paga pedágio ideológico para ninguém, ele coloca o crachá de conservador e vota como conservador, com um Estado mínimo, tirando o Estado das costas dos brasileiros. Ele tem muita informação que ele traz também do Executivo, como ministro do Meio Ambiente, que agora ele pode aplicar de maneira eficiente como legislador. Então, também gosto muito do Ricardo Salles, mas vou ser um pouco egoísta e vou achar bom que ele tenha ficado na Câmara, pelo menos por agora. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.